O Tribunal Superior Eleitoral vai votar amanhã as regras para as eleições municipais que vão acontecer em outubro. Entre essas regras, a mais polêmica é sobre o uso de inteligência artificial nas campanhas. O texto que vai ser levado para votação prevê que as propagandas de candidatos têm a obrigação de deixar claro o uso desse tipo de ferramenta. A tecnologia é capaz de criar infinitas possibilidades e, por isso, é preciso ficar alerta. Veja agora na reportagem de Rafael Pasquim. Nas redes sociais, o show de Whitney Houston em Las Vegas. O vídeo é de 2022, 10 anos depois da morte da cantora americana. A apresentação só foi possível graças à inteligência artificial. Neste caso, o recurso é o holograma, como explica o professor em tecnologia. Ele é uma emissão de luzes, tá? Que elas são apontadas numa direção no qual é necessário um corpo para que essas luzes apareça e reflita um cenário, uma pessoa, um objeto, e eles utilizam muito a fumaça, algo que tem uma densidade maior, para que a luz ela se reflita, fazendo uma criação a ponto de você enxergar a 360 graus. Então você consegue rodar em volta do objeto e entender que ele existe, mas ele é só uma representação holográfica mesmo. No final do ano passado, foi lançada a nova música dos Beatles. Escrita e gravada por John Lennon em 1978, foi concluída por seus companheiros Paul McCartney e Ringo Starr, e também pela inteligência artificial, que reproduziu a voz de Lennon, assassinado em 1980. No Brasil, a inteligência artificial colocou lado a lado mãe e filha numa campanha publicitária. Elis Regina, morta em 1982, canta com Maria Rita, numa sintonia perfeita. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantada com uma nova invenção. Não é só na música que a tecnologia é capaz de criar infinitas possibilidades. Com uma foto minha e um simples aplicativo de celular, eu posso, por exemplo, aparecer com um bebê no colo e ainda fazê-lo chorar. Quer ver só? Mas é preciso ficar alerta. Em 2024, essas ferramentas poderão ser usadas pelos candidatos nas campanhas eleitorais. O Tribunal Superior Eleitoral, em janeiro, realizou audiências públicas para definir resoluções para o uso da inteligência artificial nas campanhas. Esse advogado especialista em direito eleitoral acredita que o eleitor deverá ser avisado sobre o uso da tecnologia. Já há uma minuta com a proposta de que toda a propaganda eleitoral que tenha sido criada com o uso da inteligência artificial tenha um registro, uma marca, uma forma de comunicar ao eleitor de que naquela propaganda essa tecnologia foi empregada, para que o eleitor tenha conhecimento que ali pode ter alguma sobreposição de imagens, aceleração de voz ou inclusão de voz em uma voz de uma pessoa em uma outra fisionomia. Isso tudo é possível desde que não caracterize fake news. Recentemente, nas eleições da Indonésia, esse vídeo virou assunto mundial. Presidente do país por mais de 30 anos, o ditador Suharto foi ressuscitado por um dos candidatos. No vídeo, ele fala sobre a importância do voto. Suharto morreu há 16 anos e foi recriado com o uso da inteligência artificial. Esse é o tipo de recurso que pode confundir o eleitor, segundo o professor do Centro de Inteligência Artificial da USP. Bom, como tudo que se tem de tecnologia, se pode usar para o bem ou para o mal, né? E a inteligência artificial não é diferente. Você pode usar ela para coisas ótimas, como, por exemplo, previsão climática, né, que é essencial hoje em dia, até em função de mudança climática, da agricultura, para as várias coisas, né, que são relevantes, mas você pode usar também para o mal.
E aí, o que se tem muito medo hoje em dia são os fakes, né? Informações falsas difundidas pela internet, né? No celular, nos grupos aí de mensagens, e que, infelizmente, as pessoas geram esses conteúdos com o uso da inteligência artificial e eles são muito realistas. O advogado diz que, independentemente da imagem ser real, a lei tem que punir quem produzir informação falsa. Toda propaganda, tudo que um candidato observa que foi publicado, ele só pode reproduzir aquilo desde que ele cheque a fonte. Ele não pode se eximir de responsabilidade dizendo, olha, isso foi publicado por outra pessoa e eu reproduzi. Não, ele tem que checar a fonte. E uma dessas fontes são aquelas agências que verificam a regularidade das informações, que são credenciadas junto ao TSE. Então, se alguma pessoa colocou algo na internet, um candidato não pode pegar aquilo e divulgar. Ele tem que checar primeiro para depois divulgar.